boa tarde, povo de Deus. Tô passando por aqui, tava sumida, né? Mas a gente tá muito atarefado aí com os trabalhos da igreja local, pra glória de Deus, né? E eu sei que não é toda a palavra que trazemos aqui, porque eu já falei isso aqui uma vez, são revelações do céu que parece que aquela palavra lateja no nosso espírito e são palavras para serem comentadas, né? E são palavras para serem compartilhadas, na verdade, com o máximo de pessoas que nós pudermos, né, irmãos? A palavra de Deus na sua totalidade, né? Ela tem esse poder, né? De nos instigar, de nos inspirar, né? De nos impelir a querer compartilhar e falar daquilo que o Espírito tem colocado no meu coração. Mas há palavras diferenciadas, onde lateja realmente o nosso espírito, e nós não podemos resistir em compartilhar, né, com o máximo de pessoas que pudermos. E aonde é o lugar melhor para compartilhar, né, para chegar a mais pessoas possíveis, se não for nas redes sociais, né, irmãos? Nós comentamos ao nosso redor, ao nosso redor, com a nossa igreja local, com os nossos companheiros, com as pessoas que nós trabalhamos, que nós convivemos, que nós estudamos, né? Porque aqui ninguém é rico, todo mundo trabalha assalariado aí para a glória de Deus. Tem gente que é autônomo, aí tem a sua empresa, né? Mas você tem o seu convívio, né? Vamos dizer assim, o seu convívio socioeconômico, você consegue aí falar da palavra de Deus com o máximo de pessoas que você pode. Mas as redes sociais, elas alcançam lugares muito mais altos, porque alcançam pessoas que jamais nós vamos conhecer, né? Mas a palavra de Deus consegue chegar até elas de uma maneira mais clara. Irmãos, quero deixar aqui um comentário para você, quero te agradecer, você que tem se inscrito no canal. Você que tem procurado aí se inscrever no canal, comentar os vídeos, glória a Deus pela sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva, abençoe essa obra para a glória de Deus. Claro, se isso não for te atrapalhar de alguma maneira, né? Se isso for realmente o desejo do vosso coração. Que o Espírito de Deus vai te instigar a isso, né? Vai te impelindo a isso, né? A se inscrever no nosso canal aí pela misericórdia de Jesus. Você que não gosta de algum conteúdo postado aqui, você que viu algum vídeo meu e não gostou de algum conteúdo, né? Eu quero te dizer que eu sei o que eu estou dizendo e eu busco em fontes históricas, fontes bíblicas, e eu sei que uma das regras da hermenêutica é que a palavra de Deus tem autoridade total quando a gente consegue, estuda ela é a autoridade máxima, né? Que nós vamos, o feedback final vai ser da palavra de Deus, isso eu tenho total ciência, né? Mas eu quero deixar aqui um comentário para você, se você não gosta, né? Que você não assista, que você não compartilhe, né? E eu digo assim pelos comentários que algumas pessoas colocam. Eu não vou comentar o seu comentário, vou mandar um coração, vou mandar um joia pra você, sabe por quê? Porque pelo seu comentário eu sei que você não conhece a palavra de Deus, então jamais eu vou querer questionar ou conversar ou debater uma palavra tão linda e gloriosa que nos deixa princípios, né? Que nos orienta, que é a nossa base de vida, fé e prática, né? E fala sobre o tempo todo, sobre postura e posicionamento. Eu jamais vou discuti-la com alguém que não tem nem uma base rasa, né? Pelo tipo do vocábulo usado, né? Em alguns comentários nós vemos que realmente não são nem pessoas, vamos dizer assim, que têm um conhecimento humano, né? Do que é ser alguém que respeita o seu próximo, né? E jamais terá um conhecimento espiritual e bíblico, né? Porque primeiro nós partimos de amar o nosso Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos. Jamais eu falaria algo que eu não gostaria de ouvir alguém, né, de maneira desrespeitosa. Então, fica aí meu comentário. Irmãos, tem uma setinha, né? Tem um triângulo deitadinho de cabeça para baixo. Se você não tocar nele, o vídeo não vai rodar e você não vai visualizar aquilo que você não gosta, tá? Não me deixe ser uma pedra de tropeço na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero ser bênção para você. E eu vejo que os vídeos que mais têm resistência são os vídeos falando sobre dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque é difícil mesmo esse princípio. Isso aí é para quem realmente entende, é para quem realmente vive o princípio, né? Eu sou crente há mais de 15, 16, 17 anos, eu tenho quase 20 anos aí de evangelho, e desde o meu primeiro mês que eu fui para Jesus e aceitei Jesus Cristo, eu sou dizimista e sou ofertante para a glória de Deus, não é para minha glória. Eu não tenho igreja, como eu disse aqui, eu não sou pastora, eu sou apenas a dirigente do Ministério de Oração na minha igreja, e eu
não vejo, eu não ganho nada financeiramente com isso, mas eu preciso passar aquilo que a palavra de Deus nos traz. Então, se você não concorda, se você acha que você tem base bíblica para debater isso daqui, irmãos, que em nome de Jesus você encontre alguém para que possa debater com você. Eu jamais debateria a palavra de Deus com você de maneira negativa, que vai fazer você, em nome de Jesus, pecar ainda mais, né? Porque já estando fora de princípios bíblicos, nós já estamos no pecado. Então, em nome de Jesus, que você possa ser abençoado, né, pela palavra de Deus, e não que você possa ter aí o teu coração indignado, né, com algumas coisas que são ditas aqui no meu canal. Né? É um canal livre, claro, é um canal público, você tem o direito de expressar o seu comentário, mas de maneira respeitosa, para a glória de Deus, mas não espere que eu responda, porque eu não vou responder, tá, irmãos? Esse é o meu posicionamento. Bora? Eu quero comentar com você uma palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração, que está inserida aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Aqui eu vou ler com você o verso de número 13 e 14, o verso de número 15. E eu quero que você entenda o que Deus tem para nós no dia de hoje. Olha o que diz a palavra do Senhor. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vou ler o 17 também. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, essa palavra, ela latejou no meu coração de uma maneira bem diferenciada, porque aqui Paulo ele faz um frisar em cima de um comportamento que Moisés teve, né, de uma maneira negativa. Moisés foi o maior vulto do Velho Testamento. Ele mesmo disse que o Senhor Deus levantaria um profeta igual a ele. Irmãos, ele estava falando de Jesus Cristo de Nazaré. Alguém que tem essa ousadia de dizer que o Senhor levantaria o próprio Deus viria em terra, né? Na imagem de Jesus Cristo, né? Na forma corpórea humana, né? O próprio Cristo encheria este ser humano, o Cristo que veio na terra, né? Nós vemos aqui que ele tem uma ousadia muito grandiosa, né? Então não era qualquer um. Paulo está fazendo aí um comparativo, né? Vamos dizer, com Moisés, que é o maior vulto, o maior homem do Velho Testamento, trazendo aí o véu que ele trazia sobre o seu rosto, que no livro do Êxodo a gente vai ter essa passagem, né? Que ele trazia um véu sobre o seu rosto quando ele iria falar ao povo após que ele descia, né? No monte que ele tinha falado com Deus, né? Aonde essa glória que resplandecia no rosto de Moisés, né, se desvanecia, porque era algo transitório, não era algo permanente, era algo passageiro. Paulo está dizendo aqui, não somos como Moisés. Olha, ele começa, né, o versículo de número 3 dizendo, e nós como não somos como Moisés. Ou seja, de uma maneira negativa, ele faz uma indicação de que isso que Moisés fazia era errado. Por quê? Porque, irmão, se a gente pegar o que Moisés estava fazendo naqueles dias, não é diferente do que acontece por muitas vezes na nossa vida no dia de hoje. Ele estava de uma maneira bem direta, ele estava enganando o povo. Por quê? Porque ele não poderia deixar o povo ver de que a glória se ia, né, ao decorrer do tempo. Quando ele entrava na presença do Senhor, o seu rosto resplandecia, mas com o tempo o que acontecia? A glória ela se esvairia. Por quê?
Porque aqui, irmãos, eu posso fazer um frisar para você em cima dessa passagem de Moisés, é o que acontece com muita gente no dia de hoje. É aquilo, é você glorificado, você é exaltado, você é visto como alguém muito grande, você é visto como um ícone, ou seja, aí dentro das igrejas evangélicas que mais tem é isso. É muita gente querendo ser muito, 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 né? Já foi visto, já teve dons sobrenaturais, e depois de um tempo você começa a deixar isso sair de você, de uma maneira ou de outra, por causa de pecado, ou por causa de apostasia, ou porque alguma coisa aconteceu, né? Ou simplesmente porque Deus não quer trabalhar mais com a sua vida naquela área e você força isso, né? Você põe um véu sobre aquilo para que as pessoas não vejam que você não é mais usado por Deus, né? Mas sabe o que é isso? Isso é dissimulação. Moisés dissimulou, Moisés enganou o povo, Moisés fingiu algo, irmãos, que não estava... que estava entrando estava indo na contramão daquilo que realmente, né, estava contrastando o que Deus realmente tinha ou tem diante do seu povo, ou seja, né, quando ele colocava o véu para falar com o povo, era para que o povo não visse que a glória se desvanecia, mas quando ele chegava na frente de Deus, ele retirava o véu, e é nessa hora que Deus fazia com que o seu rosto brilhasse novamente, ou seja, quando a gente reconhece, né, a gente tira o véu do nosso rosto, do nosso coração, como Paulo faz aqui a comparação com o coração dos judaizantes dos seus dias, irmãos, nós vemos que verdadeiramente Deus trabalha. Nós vemos que Deus verdadeiramente, Deus opera, né? Que aquela glória, aquela presença gloriosa que era notória e visível aos homens quando Moisés descia, perdão, do monte, nós vemos que de uma maneira grandiosa, ele queria esconder que aquela glória estava saindo dele, mas não era necessário, sabe por quê? Porque aqui Paulo diz que esta glória no Velho Testamento, essa lei, né, a qual ele diz que com todas as letras, né, que foi abolida por Cristo, ele está dizendo que não é o Velho Testamento que foi abolido, porque o Velho Testamento é para nós sim referência, né? E é para nós sim, com certeza, nos dias de hoje. Mas ele está dizendo a lei que condenava a morte. Ou seja, sabe a palavra de Deus que veio de uma maneira condenatória. Não tinha como o povo ser absolvido disso daí. Ele só foi absolvido após de Jesus Cristo, onde Cristo aboliu esta lei que trazia morte, ou seja, a palavra era impossível de ser cumprida. A lei de Moisés, ou seja, a lei de Deus, era impossível de ser cumprida pelo homem. Tanto que está aqui um exemplo que Paulo disse que o próprio Moisés, né, um dos maiores homens do Velho Testamento, um dos maiores profetas, né, no Velho Testamento, ou não, por dizer o maior, errou por muitas vezes. Por quê? Porque era impossível ser cumprida a lei. Por isso tinha os holocaustos, por isso tinha as ofertas, né? Por isso tinha aí, com certeza também, o sinédrio, né? Tinha as pessoas que julgavam o povo, o próprio Moisés julgava sozinho o povo no início. Nós vemos que tinha aí, vamos dizer assim, uma sentença de morte real. Se você errou, você ia ser sentenciado à morte, né? Se fosse comprovado que isso realmente aconteceu. No Novo Testamento, não. Cristo tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, mazelas, os nossos pecados, e a partir dessa nova aliança, nós temos vida. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quando esse véu for retirado dos corações, por quê? Dos judaizantes dos seus dias, porque eram o povo que mais Paulo tinha problema, né? Alguns judaizantes convertidos ao cristianismo e os judaizantes que ainda não eram convertidos ao cristianismo. Qual que é o problema? Ele tinha dificuldade, né, com o povo que era convertido ao cristianismo, né? Ele mesmo era um judeu convertido ao cristianismo, teve vários, né? Pedro, os apóstolos também, que eram judaizantes convertidos ao cristianismo, e como estes, tinham vários outros dias de Paulo, né, que tinham uma dificuldade. O próprio Pedro, né, Barnabé, que era pastor de uma igreja, teve dificuldade, porque Paulo usou o mesmo termo, né, de dissimulação para os dois também. Por quê? Porque quando os judeus chegavam, eles fingiam que até não conheciam o povo, que eram os gentios dos seus dias. Por quê?
Porque era pecado pela lei de Moisés sentar ou comer com alguém que não fosse judeu, que não professasse a mesma fé. E havia uma separação aí. Então o que acontece aqui? Paulo está comparando, dizendo, quando esse véu cair do coração deles, né? O mesmo véu que era posto sobre o rosto de Moisés, que encobria, que fazia sombra, né? Fazia sombra à glória de Deus que estava desvanecendo, que estava indo, né, de maneira transitória, né? Que o povo não poderia ver, porque o povo ia desacreditar que realmente ele era um profeta naqueles dias. Eu não sei o que Moisés queria provar, irmãos, porque é difícil mesmo. Você brilhar, ser glorioso, é difícil você aparecer de uma maneira estrondosa e depois você meio que ser esquecido, né? Claro que não foi isso que aconteceu, mas eu tô tentando explicar para você o que aconteceu, né? O que Moisés queria transmitir àquele povo. Ei, eu ainda sou o homem que Deus usa para falar com vocês, e eu estou demonstrando isso através dessa glória, mas eu não posso mostrar para vocês que essa glória tá indo embora, que não é da mesma maneira como do primeiro dia, e cada vez que eu entro na presença de Deus, ele me dá uma porção nova dessa glória, mas ela vai se desfazendo, né? Paulo está dizendo, se a glória do rosto de Moisés era gloriosa e abundante no primeiro momento no Velho Testamento, ou quando não tinha-se, né, vida através de Jesus Cristo, porque era o Espírito, né, de Jesus Cristo que traz vida para nós de uma maneira mais gloriosa, imagina, que ele está dizendo, imagina nessa nova aliança, né, imagina nesse rosto descoberto de uma maneira muito mais aprofundada em Jesus Cristo de Nazaré. É o que Paulo está dizendo aqui. Peraí. Porém, quando eles se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, quando esses judaizantes se converterem ao Senhor, eles vão entender que essa glória que estava sobre o rosto de Moisés era grandiosa, muito mais é o ministério do Espírito Santo através de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, aquela glória era transitória, esta glória não, ela permanece. Sabe o que nós podemos trazer para os nossos dias? De que nós podemos esperar uma coisa muito maior. Por quê? Porque hoje o ministério é pelo Espírito de Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Ele foi, mas deixou um consolador, o Espírito da verdade que habita em nós para sempre, né? João 14 vai trazer essa palavra. Nós vemos que Deus, ele está dizendo para nós, peraí, Moisés, de uma maneira negativa, Paulo utiliza ele, dizendo que ele usa, né, vamos dizer assim, essa alegoria, né, do véu que estava sobre o rosto de Moisés, para trazer para nós de que por muitas vezes o véu é posto sobre o nosso coração, né? E nós impedimos a glória de Deus de transparecer, né, para as outras vidas, mas de uma maneira dissimulada. O que, Paula? Fingida. A gente finge que é crente, a gente finge que é santo, a gente finge que é sal. É o que Paulo está dizendo aqui. Peraí, eles têm a lei, eles estão fingindo uma santidade. Por quê? Porque fazem tudo que não presta por trás. É isso que Paulo está dizendo. Não é mais fácil, é o que aconteceu com Adão e Eva. A dificuldade de reconhecer o erro. Irmãos, nós temos uma grande dificuldade de reconhecer o nosso erro diante de Deus. Paulo está dizendo, mas quando esse véu for tirado, ou seja, quando nós reconhecermos que nós erramos, automaticamente esta glória que você está achando que é grande vai ser muito maior. Sabe por quê? Porque a partir disso você não vai ser mais escravo. Quando ele diz aonde é o Espírito de Deus, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Sabe o que ele está dizendo? Você vai ser livre do pecado que trazia a morte. Não é a liberdade que você pode fazer o que você quer, não, que você pode beber, fumar, você pode fazer o que você quiser, não, né, irmãos? Isso aqui engloba muita coisa que nos dias de hoje está sendo pauta de muita discussão que nem deveria, né? Porque aqui tá dizendo que a liberdade é de o quê? Você não vai ser mais condenado à morte pelo seu pecado. Mas ele também tá dizendo que se você crê em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, automaticamente, cada vez mais, você vai se parecer com ele. É isso que ele tá dizendo. O pecado não vai te escravizar mais. Você não vai ter desejo, né? E se você pecar, você vai voltar, vai se arrepender e vai continuar numa vida santa e sarada. Mas, irmãos, aqui vai valer, sabe o quê? Você
você, claro, não é o pecado corriqueiro, eu peco hoje, amanhã não. Não, ninguém acorda falando que vai pecar. Porque se acorda falando que vai pecar porque o Senhor te perdoa, aí sim, irmãos, infelizmente a lei está sobre a tua vida ainda. Você não é livre, né? Por Jesus Cristo não está na nova aliança. Você ainda está no tempo da lei, aonde você acha que se você sacrificar um cordeiro, o Senhor vai te perdoar. Não. Aqui Paulo está dizendo, vai refletir como num espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo mesmo Espírito do Senhor. Ou seja, eu vou me parecer com ele, cada dia mais, cada momento mais, eu vou me parecer com ele. É isso que Paulo está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Que nós devemos esperar uma glória muito maior se nós servirmos a Cristo, guardarmos os seus mandamentos, sabe? Porque o ministério agora não é o ministério da lei, mas é o ministério da justiça, né? Falando aí de maneira melhor para você, esse ministério, né, da absolvição, ou seja, você foi absolvido dos seus erros e dos seus pecados. Mas Jesus está dizendo o quê? Isso entra em contraste com a lei, ou seja, o ministério da nova aliança, a graça, está entrando em contraste com o ministério da velha aliança, que era a lei. Por quê? Porque um ministério era o ministério da absolvição, o ministério de Jesus Cristo de Nazaré, é o que Paulo está dizendo. E o outro ministério era o ministério da condenação. Ou seja, se você errou, está condenado. A nova aliança está dizendo, se você errou, se arrependeu e está em Cristo, com certeza você será absolvido. Mas isso não te dá o direito, é isso que Paulo está dizendo, de pecar deliberadamente, irmãos. Nós temos... de uma maneira categórica, Paulo dizendo que esta glória aqui não desvanece, esta glória é permanente. Se você conheceu a Jesus Cristo de verdade como seu único e suficiente Salvador, você não vai querer voltar atrás, sabe? Esse negócio de que hoje eu sirvo a Jesus e amanhã eu não sirvo, esse negócio de muita gente que tá desviando, fazendo o que quer aí por aí, né? Esse negócio aí é meio incoerente com a palavra de Deus. Peraí, um Deus que uma hora me serviu, era o meu Deus, o meu Senhor, agora neste momento a palavra dele já não é mais autoridade na minha vida, eu já não concordo com tudo que está escrito na Bíblia, eu acho que é muito conservadora, né, irmãos? Mas a gente